A paz do Senhor, meus irmãos, é com muita alegria que estamos de volta no nosso canal. Estamos agora de volta no nosso canal, a Academia de Honra. E Deus tem falado grandemente em meu coração sobre retomar os assuntos que é de muita importância para nós, homens e mulheres de Deus. Então nós vamos começar falando sobre a vida do profeta Neemias. E Deus tem falado comigo grandemente no meu coração: filho, recomeça o canal novamente e vou estar falando sobre os profetas, sobre homens de Deus. Vamos estar dando estudos, orando pela sua vida e falando sobre vários e diversos temas acerca liderança, aconselhamento pastoral, teologia pastoral, e será uma grande bênção novamente o nosso canal. Antes de começarmos a falar sobre a vida do profeta Neemias, esse pequeno estudo, eu peço que os irmãos se inscrevam no nosso canal, a Academia de Honra, curte, compartilhe e comente. Nós vamos começar agora falando sobre a vida do profeta Neemias e o que nós podemos aprender através da vida deste homem. Vamos lá então, meus irmãos. Quero estar falando aqui sobre a vida do profeta Neemias. Então, Neemias, cerca de 13 anos depois que Esdras chegou a Jerusalém, Neemias serviu como copeiro do rei. Quem foi o profeta Neemias? Neemias, ele foi o profeta estabelecido por Deus para trazer uma restauração para Israel. Chegou uma triste notícia. Qual foi a triste notícia que chegou ao profeta Neemias? Jerusalém estava totalmente assolada, né? E aí ele colocou-se nas mãos de Deus e aceitou a obra que Deus chamou para a vida dele, para reconstruir Jerusalém, para reconstruir aquela cidade maravilhosa que outrora foi construída por Davi, por Salomão, seu filho, e a grandiosidade de Jerusalém já estava assolada. E uma vez que ele foi nomeado pelo rei a copeiro, você vê aí na foto Neemias ele servindo na Pérsia, né? Então, primeiramente, na Pérsia, Neemias ele tem uma triste notícia. Só que com a notícia, o que ele faz? Ele se coloca perante Deus. Ele se coloca na brecha para orar, para pedir a Deus, para estar falando com Deus acerca do que tinha acontecido e que talvez ele poderia fazer a diferença em Jerusalém. Tanto é que após ele ter aquela notícia, ele jejua, ele ora. E muitas vezes nós, como homens e mulheres de Deus, o que nós fazemos quando nós recebemos uma triste notícia, né? Muitas vezes desanimamos, muitas vezes nós não queremos saber mais de nada, mas diferente de nós, Neemias, ele foi um homem de Deus. Ele se colocou na brecha para estar fazendo a diferença na cidade de Jerusalém, tá certo? Então o que nós vemos que vai acontecendo? Então nós lemos aqui em Neemias capítulo 1 e versículo de número 3, nós lemos: e disseram-me os restantes que ficaram do cativeiro lá nas províncias estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Neemias capítulo 1 e versículo de número 3. Olha,
Você vê, meus irmãos. Então, o que acontece? Nós vemos que Neemias, ele estava numa cidade privilegiada, que era a cidade de Suzã, ali na Pérsia. Ele recebe a visita do seu irmão Hanani e ele perguntou sobre Jerusalém. E quais foram as notícias que ele teve? Bom, as notícias não eram muito boas, né? E após a ordem de Artaxerxes para parar a reconstrução de Jerusalém, conforme nós vemos em Esdras, capítulo de número 4, os inimigos de Jerusalém, eles acabaram derrubando as muralhas e queimando as muralhas de Jerusalém e os portões da cidade de Jerusalém. Então, o que nós vamos encontrar? Então, nós vamos encontrar o que? Uma reação triste, uma reação desolada do profeta Neemias. E aí ele fala: o que eu posso estar fazendo? O que eu posso fazer? Então, muitas vezes nós devemos nos perguntar o que nós podemos fazer. Vou orar, vou jejuar, vou buscar, vou interceder. Então, nós vemos aqui Neemias intercedendo, Neemias orando e pedindo a Deus uma solução, uma busca daquilo que ele poderia estar fazendo para melhorar aquela situação. Então, foi se colocar numa situação de repatriado, uma situação: olha, os meus irmãos, como é que estão os meus irmãos em Jerusalém? Ele sabia que a cidade, sem os muros, a cidade estaria completamente desprotegida. Em relação a isso, o que nós temos que fazer quando nós descobrimos que os nossos vizinhos, os nossos irmãos, os nossos queridos estão desprotegidos? Temos que fazer uma intercessão profética, temos que fazer um jejum, uma oração, assim como Neemias ele fez. Então, o que nós aprendemos com isso? Referente às notícias, as péssimas notícias que nós recebermos, nós temos que colocarmos sempre em oração e jejum para Deus inverter o quadro. Meus irmãos, então a oração, você vê que como é importante a oração, né? Acabamos de voltar, tivemos um culto maravilhoso hoje, domingo, na nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Santo Amaro. Foi uma bênção e falávamos ali sobre o poder da oração, né? Então, no livro do profeta Neemias, capítulo 1, versículo 8, a parte B do versículo, ela fala: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, o teu servo. Então, Deus, o Senhor é grande, o Senhor é misericordioso, ouça a minha oração. Confesso que eu e o meu povo pecamos perante ti. Lembra-se das promessas, você nos redimiu, o Senhor nos chamou, o Senhor chamou o povo de Israel. Senhor, passamos pela moinha, ouça a nossa oração e o Senhor conceda-nos a prosperidade, conceda-nos a graça. Tá vendo que a maneira como que Neemias ele vai construindo a escala de oração, ele vai subindo a escala de oração, no versículo 5, no versículo 6. Então no versículo 5 ele fala da misericórdia do Senhor, no versículo 6 ele pede ao Senhor para que ouça a oração, no versículo 7 ele se confessa perante o Senhor, no versículo 8 e no versículo 9 ele pede para que o Senhor relembre as promessas. E assim ele vai trabalhando, né? Neemias ele vai trabalhando uma intercessão profética para que haja, né? Para que cresça dentro do coração de Deus e dentro do seu próprio coração aquele pedido de misericórdia, de restauração, alguma coisa, para que alguma coisa pudesse
para que alguma coisa pudesse estar acontecendo na vida do profeta, né? E aí, o que acontece? Nós vamos percebendo que ao fazer as leituras do livro do profeta Neemias, nós vamos percebendo que Neemias ele é um homem de oração, porque no capítulo 2, versículo 4, no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 13, Neemias ele sempre está orando, ele sempre está pedindo ao Senhor, ele sempre está intercedendo, né? Então a gente vai percebendo que o ponto principal, qual é o ponto principal da oração de Neemias? É lembrar a Deus as suas promessas, né? E reivindicar o cumprimento das promessas que Deus tem na vida de Israel, na vida de Neemias, na vida da cidade de Deus, a cidade de Jerusalém. E Deus, Lucas capítulo 11, versículo 13, nos fala que Deus sim, ele anseia por manter as promessas dele em nossas vidas. Então, meus irmãos, Academia de Honra, nós falamos muito sobre a questão da promessa, da gente não esquecer daquilo que Deus prometeu, para as nossas vidas. Então, como Neemias, que se colocou na brecha, pedindo a Deus, ele olha para trás, vê como é que está a cidade de Jerusalém e ele se coloca como um intercessor. Ele ora, ele busca, ele vai atrás da solução. O importante, meus irmãos, é vocês perceberem que uma oração, ela vem também, a oração também, ela vem com uma atitude. Ela vem então, né, uma oração, ela tem que vir com uma ação, né? Oração, orar mais a ação. E aí qual foi a direção? A direção que Neemias ele tem? Ele faz um pedido, né? O rei percebe que Neemias está abatido e o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Tá vendo que uma oração, ela vai encandeando, ela vai gerando uma reação, Deus ele vai movendo as engrenagens daquele processo. A gente começa a ler o livro do profeta Neemias, a gente começa a ver como que Deus ele é maravilhoso. Então, Neemias ele era um funcionário da corte do rei, e o seu trabalho como copeiro trouxe uma posição, ele estava muito próximo do rei. Então, às vezes Deus, a gente vai aprendendo quando nós começamos a ler a Bíblia, né? O profeta Daniel também, que foi um profeta muito próximo dos reis, né? Esse rei ele já está bem depois do profeta Daniel e ele tem muito contato. Você pode ver nas imagens aqui, Neemias ele servindo o rei da Pérsia, e ali passou 4 meses após a oração, e no momento certo Neemias ele apelou aos sentimentos do rei. Ele então pediu permissão para o rei para reconstruir as muralhas de Jerusalém. E foi Artaxerxes, ele foi impressionado por Deus, né? Ele foi pressionado, ele acabou cedendo ali à vontade de Deus para uma autorização, para que autorizasse, né? Porque Neemias ele era um funcionário público, e ali como funcionário público ele precisava de uma autorização, e o rei, movendo-se pela oração do profeta Neemias, ele cedeu o pedido. Pode ir lá reconstruir Jerusalém. Isso daí é maravilhoso, meus irmãos, quando a gente começa a ver o poder de Deus agindo na vida dos profetas,
através da oração. E nós, como teólogos, né, falando de teologia pastoral, falando sobre liderança, a gente percebe que Deus ele vai se movendo a partir da nossa oração, e aí nós vamos começando a praticar uma liderança de honra para fazer a obra de Deus. Então tem uma reflexão aqui que eu deixei: não há tempo e nem lugar impróprio, não há tempo e nem lugar impróprio para apresentar uma petição a Deus. Nada há que possa impedir-nos de elevar o coração no espírito de uma oração sincera. Então, para você orar, não precisa você ter um tempo, não precisa você ter um lugar impróprio, mas quando você se coloca na posição que Deus quer, pode ser na rua, pode ser na multidão, pode ser numa reunião de negócio, pode ser qualquer lugar que você esteja, meu querido, você pode fazer a diferença, né? Numa reunião de negócio, numa liderança, numa decisão importante que você vai ter, né? Então nós percebemos que Neemias, ao apresentar a sua solicitação perante o rei Artaxerxes, um ambiente adequado à comunhão pode ser encontrado onde quer que estejamos. Devemos manter continuamente aberta a porta de nosso coração e pedir que Jesus venha habitar como nosso hóspede celestial. Então pedir a Deus para que Ele venha se manifestar, para que Ele possa nos dar sabedoria, e através das nossas orações podemos exercer uma liderança, uma grande liderança de honra. Qual foi a autoridade que Deus entregou através do rei, né? O rei, e você pode ver aqui na imagem superior que o rei ele entrega, né, uma autoridade para Neemias, né? Então, Neemias capítulo 2, versículo 9: então fui aos governadores além do rio e dei-lhe as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavalheiros. Tá vendo que quando Deus ele começa a mover, ele vai até uma escolta. Deus entregou para o profeta Neemias. Deus entregou uma autoridade, né? Então, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, vou ampliar aqui a imagem aqui para vocês. Então aqui, Judá era localizado numa província chamada do outro lado do rio, ou Transeufratina, e o rei forneceu a Neemias um guarda pessoal, as cartas para os governadores da região, e além disso ele recebeu uma ordem para Asaf, instruindo-o a fornecer o material necessário para a construção. Olha que tremendo aqui, irmãos. Então nós começamos a perceber que o rei, ele deu uma autorização, mandou material, mandou recursos humanos, mandou recursos financeiros, mandou recursos de todas as maneiras. Então, na liderança de honra, percebe que quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele vai abrindo as portas, vai preparando pessoas, vai preparando recursos, vai preparando maneiras de você fazer o seu chamado, de você fazer aquela obra que Deus colocou no seu coração. Só que tem um porém. Quando entra um porém, aí fica difícil, né? Nós temos os opositores, né? Quem são os opositores que nós temos aí? Nós temos alguns opositores. Então, quem são eles? Sanbalate, o governador de Samaria; Tobias, governador de Amon; Gesem, governador de Edom e Moabe. Então, Sanbalate, Tobias e Gesem ficaram extremamente chateados e frustrados a saber que Neemias iria ajudar a reconstruir. Eles não queriam, né, que Israel voltasse novamente. Você pode perceber que sempre vai ter pessoas
a se opor à sua liderança, a se opor ao seu ministério. Então, Sambalate, Tobias e Gesem, eles se levantam contra o profeta Neemias. E agora, líder, o que você vai fazer? Líder de honra, o que você vai fazer? O que Neemias ele vai fazer, né? Então Neemias ele vai se colocar na presença do Senhor. Então, meus irmãos, não se esqueça de curtir aqui o nosso vídeo também, de se inscrever no nosso canal. Estamos gravando esse vídeo para a honra e glória do Senhor Jesus. Estamos falando sobre a vida de Neemias. Então vamos lá, vamos ver o que Neemias ele vai fazer na direção de Deus. Tá? Então, e não souberam os magistrados aonde eu fora e nem o que eu fazia, porque ainda nem aos judeus e nem ao sacerdote, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, até então tinha declarado coisa alguma. Neemias não confiava no pequeno exército que o acompanhou, mas estava vestido com uma armadura espacial, as promessas de Deus, a certeza de estar fazendo a obra. Ainda assim, avançou cautelosamente. Então, quais são as ações de um líder de honra? O que um líder de honra, como que é a liderança de honra de um homem de Deus? Primeiro, ele comprovou para si mesmo qual era aquela situação. Então você como líder, um líder de honra, ele comprova, ele verifica, ele analisa, ele olha os fatos, ele vê como que está a situação. Ele olha primeiro para a situação, analisa, pensa, ele olha o projeto e depois o que ele faz? Ele planificou o trabalho que tinha que ser feito. Ou seja, ele pediu uma direção para Deus. Deus liberou uma direção para ele. Pode ir para Jerusalém, há uma obra a ser feita. E assim como você, eu não sei qual é a obra que Deus ele preparou para você estar fazendo, né? Então, com certeza Deus te deu uma obra. Então, da mesma coisa foi eu com esse canal do YouTube, Academia de Honra, com o projeto Academia de Honra. Deus colocou no meu coração, me deu uma direção, eu verifiquei o problema e eu fiz um plano, eu fiz um projeto. Você deve também reunir os líderes, né? Então a terceira ação, ele reuniu os líderes da instituição, assim como eu reuni os líderes da minha academia de honra, assim como eu reuni os líderes da minha escola teológica, assim como eu reuni os líderes da convenção que eu faço parte, para se colocar, para ver o que a gente pode estar fazendo, porque nós entendemos que a obra de Deus ela não pode parar. Então, mesma coisa foi o profeta Neemias. Ele comprovou, planificou, fez um plano, fez um projeto, reuniu os líderes, e quando ele reúne os líderes, ele motiva os líderes, ele anima os líderes. Por quê? Porque os líderes olham para o problema, né? Então, qual é o problema? O problema: Jerusalém está destruída, Jerusalém está vulnerável, Jerusalém está precisando de uma proteção, mas nós não temos recursos, mas nós não temos força, mas nós não temos exército, mas nós não temos isso e aquilo. Meu amigo, meus irmãos, pastores, líderes, teólogos, começa a obra com o que você tem nas suas mãos. Então eu estou começando esse canal do YouTube novamente com o que eu tenho nas minhas mãos. E eu sei que Deus ele vai prosperar a partir do momento que nós nos posicionamos, né? Por isso que Neemias agora ele pede um compromisso de todos. Ele pede um compromisso.
ele fala com todos aqueles que estão com ele, todos aqueles que estão ao lado dele. Vamos fazer a obra? Vamos fazer? Tem coragem? Tem força? Tem ânimo? Tenho. Então vamos para cima, vamos fazer a obra de Deus. Então, se é a nossa vez de agir como líderes, ou em nosso relacionamento habitual com os outros, devemos incluir Deus em nossos planos, devemos incluir Deus em nossas conversas e usar palavras edificantes e animadoras. Irmãos, Deus colocou no meu coração, fala sobre Neemias. Neemias é um livro que mexe muito comigo, mexe muito com a minha história, da obra de Deus, nos lugares que eu já passei, nas cidades que eu já passei, nas obras que eu já fiz. Estamos montando de novo a Academia de Honra, o nosso canal, os nossos alunos, estamos com projetos e vamos para cima. E o livro de Neemias, ele me dá, parece que Neemias, ele sempre me deu um norte. Sempre quando eu começo a caminhar e cambalear, Deus fala para mim, volta para o livro de Neemias, né? Então é maravilhoso quando nós nos colocamos na brecha, lemos a Bíblia, entendemos a palavra de Deus, e eu vejo que muitos homens e muitas mulheres não conhecem o livro de Neemias, e Deus colocou no meu coração, fala sobre o livro do profeta Neemias no seu canal do YouTube, e estou aqui falando para edificar a vida de vocês. Então vou ler para vocês aqui a mensagem. Os filhos de Deus não só devem orar com fé, mas também trabalhar com cuidado, diligente, responsável, enfrentando muitas dificuldades e muitas vezes dificultam a obra da providência a seu favor, porque consideram a prudência e o esforço cuidadoso como estranhos à religião. Neemias não acreditava que ele tinha feito o seu dever quando chorou e implorou ao Senhor, mas pelo contrário, ele juntou os seus pedidos, um esforço, e trabalhou com fervor para o sucesso da empresa em que ele estava empenhado, do projeto que ele estava empenhado. Então, nós como filhos, como homens de Deus, como mulheres de Deus, como líderes, devemos também fazer os projetos, colocar os planos amadurecidos e necessários para a realização, como que foi no tempo de Neemias, em que ele construiu aquelas muralhas de Jerusalém. Então, meus irmãos, estamos vendo aqui sobre liderança de honra, para que vocês possam, meus irmãos, colocar os seus projetos, colocar as suas vidas na presença de Deus. Amém? Estou muito feliz porque estamos aí voltando ao nosso canal, estamos voltando aos projetos que Deus colocou em nossa vida, e peço aos irmãos que permaneçam, em oração, acompanhem o nosso canal. Você que não nos conhece, você que não conhece o meu trabalho, que não me conhece, eu sou o pastor Jackson Bezerra, fundador da Academia de Honra, fundador da CETELP Albert Einstein, e eu peço a vocês que continuem acompanhando o nosso canal. Sejam todos vocês bem-vindos ao nosso canal Academia de Honra. Que Deus possa estar abençoando todos vocês, e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.